Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo teu grande amor. Esse é quem tu és, o único que eu sou, a estrela que brilha a cada manhã, o Deus eterno, o onipotente, onipresente, onisciente, o eu sou. E nessa noite nós estamos aqui, papai, para engrandecer e exaltar o teu nome. Ministra nessa noite, Senhor, os nossos corações. Meu Deus, as canções que foram entoadas nesse lugar, que venha, Senhor, tirando de nós, quebrando cadeias, correntes, preparando o nosso coração para a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Deus, pessoas que chegaram nesse lugar, meu Deus, eu quero declarar que eles não vão sair da mesma forma que eles chegaram. Senhor, que a palavra, Senhor, que o louvor, que durante o culto, Senhor, venha, Senhor, ministrando aos nossos corações. Deus, no nome de Jesus, nós estamos, Senhor, na tua agenda, nós estamos, Senhor, debaixo da tua direção. Papai de amor, que não seja mais uma quarta-feira, mas que seja um culto, Senhor, um aprendizado, algo que gire hoje como uma chave, Senhor, para mudar destino, direções. Que o Senhor traga uma mente cativa, uma mente madura, Deus, em nome de Jesus. Que nessa noite, Senhor, o Senhor venha tirando todo sofisma, tirando, Senhor, todo mito, todo engano, toda mentira, toda religiosidade, toda incredulidade. Papai de amor, que seja uma noite de divisor de águas, Senhor, que nós possamos estarmos com nossos corações disponíveis, ensináveis nesse lugar. Senhor, eu oro mais ainda, Senhor, que seja uma noite que, se nós sabemos de alguma coisa, que seja uma noite, Senhor, que o Senhor venha desconstruindo tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que é um engano, tudo aquilo que aprendemos errado, tudo aquilo, Senhor, que carregamos. Meu Deus, que seja algo novo nessa noite, como a tua palavra, Senhor, ela declara, a tua palavra ela se renova. Deus, que nós não estejamos, meu Deus, como a mentalidade de Moisés, que aprendeu de um jeito e queria permanecer daquele jeito. Não, Senhor. Senhor, se nós estamos batendo na rocha ainda, se nós estamos ainda usando as mesmas armas, se nós ainda estamos, Senhor, fazendo do mesmo jeito, Senhor, que hoje seja uma noite de desaprendermos, que nós possamos, papai, dar uma ordem para nós mesmos, Senhor, que estejamos dispostos, disponíveis, corações ensináveis para aprender. Tira, Senhor, desse lugar todo fariseísmo, toda religiosidade, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, e traga humildade, traga santidade, traga verdade. Meu Deus, que a tua palavra nessa noite ela possa nos conduzir, Senhor, de uma forma extraordinária, que ela venha nos desmontando, Senhor, que ela venha nessa noite como um machado que esmiuça a penha, como a espada que divide a alma e espírito, juntas e medulas. Senhor, que a tua palavra ela venha ser o rema nessa noite, nesse lugar dos nossos corações, que possamos sair daqui, Senhor, com os nossos corações cativos, com as nossas mentes, Senhor, inclinada para aquilo que o céu tem para as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus é que eu oro. Meu Deus, e desde já, Senhor, nós te agradecemos no nome de Jesus, é que nós oramos, e desde já, Senhor, nós te agradecemos no nome de Jesus. Diga glória a Deus, aleluia. Tome seu assento aí em nome de Jesus, aleluia. Irmãos, eu tenho uns avisos, amém? Coloque aí, minha filha, por favor, vamos só colocar alguns avisos aqui. Meu filho, baixa um pouquinho o retorno para mim, por favor.
Aleluia. Pode baixar mais um pouquinho do retorno. Aleluia. Muito bem. Queridos, nós vamos ter o culto das primícias, amém? Esse primeiro é o pastor Feitosa, o líder de toda a missão da mina, da Nova Aliança. E o pastor Feitosa vai estar conosco. O pastor Joel você já conhece. Esse rapazinho que está aqui é o pastor Paulinho, lá de Tailândia. Ele está sem barba, né? Então ele está diferente. Pastor Paulo é homem de Deus, pastor de uma congregação em Tailândia. Pastor Rafael, pastora Michele, pastora Ellen. Esse aqui é o pastor Joandes, amém, irmãos? Eu estava lá e ele, rapaz, vai me levar quando? Eu falei para ele que tinha uma vaga, né, agora em janeiro. Aí ele falou que eu podia agendar ele e nós vamos estar junto, amém? Pastor Joandes é pastor dos jovens, Imperatriz, um homem de Deus. E hoje eu estive com ele conversando, amém? Esse é o tema que o Senhor ministrou no meu coração na reunião de pastores. Esse último aqui é o pastor Jal, viu? Esse homem de Deus aí, aleluia, vai estar junto com vocês também, em nome de Jesus. Irmãos, o tema: procure apresentar-se aprovado a Deus, amém? Então, eu orei a Deus. O texto básico é 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, amém? E eu sei que é um ano que nós vamos procurar, irmãos. Essa palavra procurar, ela saltou no meu espírito, amém? Quando eu procuro algo, irmãos, é porque ou eu perdi ou eu estou com falta, amém? Então procure apresentar-se aprovado a Deus. Então você nesses dias vá meditando nesse texto e procure algo, aleluia. Esse texto saltou no meu espírito e eu falei: é esse mesmo, amém? Deixe Deus ministrar o seu coração, no nome de Jesus. Vamos ter o culto também, o culto de Natal, amém? Domingo, irmãos, o nosso culto vai ser horário normal, aleluia, às 19h30, às 19 horas, desculpa, às 19 horas, obrigado. Às 19 horas vai ser o nosso culto. Então, eu sei, irmãos, que o Natal, a ceia, nós fazemos do dia 24 para o dia 25, né? Então, vai ter o culto normal. Então, talvez você vai sair com sua família. Nós vamos terminar o culto 9 horas, aleluia. Mas nós vamos estar aqui juntos para a glória de Deus, amém? O culto da virada, a Madu está fazendo outro banner, mas o nosso culto da virada vai ser no dia 31. Do dia 31 ao dia 8, irmãos, nós vamos estar aqui, amém? Então, dia 31 vai ser às 22 horas. Querido, nós estamos num tempo chuvoso, tá bom? Então, se você sabe que o culto, irmãos, é às 22 horas, e você vai esperar chover para você vir, você não tem como vir, né? Se você viu que preparou a chuva, irmãos, venha antes, em nome de Jesus. Eu conheço um irmão que ele passa dias, mas no dia 31 é o dia que ele passa na igreja, amém, irmãos? E nós vamos estar aqui de joelho, em nome de Jesus, declarando o novo de Deus. E no dia 1º nós já vamos começar o culto das primícias, amém? Coloque o tema aí, minha filha, por favor. Eu quero que vocês prestem bem atenção, amém, irmãos? Eu quero ministrar hoje uma palavra, eu creio que essa palavra é do coração de Deus para o nosso coração. É um tempo de aprendizado, é um tempo de alinhamento, amém? O tema dessa palavra é líderes maduros, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: líderes maduros, aleluia. O líder maduro, irmãos, eu tenho 3 textos
O primeiro é Colossenses capítulo 1, versículo 28, Hebreus capítulo 5, versículo 14, 1 de João capítulo 2, versículo 5. Vou repetir de novo, Colossenses capítulo 1, versículo 28, Hebreus 5, 14 e 1 de João 2, 5, amém? Líderes maduros. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. É possível sermos líder maduro? Sim ou não? Sim. Agora, é claro que essa decisão, irmãos, ela parte de nós, amém? Ela não parte de uma igreja, ela não parte de uma denominação. Ela parte, meu filho, baixe mais um pouquinho, por favor, o retorno. Ele parte de nós, de uma decisão minha e sua. E esses dias, ontem nós não tivemos a macrocélula, e eu transferi a macrocélula para o culto de ensino hoje. Então, líderes maduros, nós podemos ser esses líderes maduros nesse tempo. E o alvo do líder maduro, irmãos, é levar outras pessoas se aperfeiçoarem em Deus, a chegarem à maturidade. Aleluia. O alvo do líder maduro é levar outras pessoas serem aperfeiçoados em Deus, a chegarem à maturidade. Aleluia. Aqui na igreja Nova Aliança, irmãos, nós não multiplicamos células. Nós multiplicamos o quê? Nós multiplicamos o quê? Quem já fez CTL aí, o CCC2? Nós multiplicamos o quê? Líderes. Diga comigo, líderes. Diga, nós multiplicamos líderes. Eu acho que você veio, está meio dormindo. Irmãos, nós aprendemos na teologia que uma palavra ela repetitiva, ela causa um impacto dentro de nós, amém? Às vezes quando eu mando você repetir, ou falar para alguém que está do seu lado, ou você que não trouxe o caderno para anotar, que era para você trazer, você não trouxe, ou não está anotando em nenhum lugar, você vai passar vergonha quantas vezes for preciso, até tu pegar uma caneta e um papel, né, para anotar. Por quê, irmãos? Porque são chaves para as nossas vidas. Então, nós precisamos compreender algo, irmãos, que o alvo do líder maduro é levar outras pessoas a se aperfeiçoarem em Deus, a chegarem à maturidade. Então, a Nova Aliança, nós como igreja Nova Aliança, nós ensinamos a multiplicar líderes. Aleluia. O nosso alvo maior não é multiplicar célula, é multiplicar líderes. Aleluia. Alguém está aqui? Por quê, irmãos? Porque nós multiplicando líderes, nós vamos multiplicar células, nós vamos multiplicar igrejas, nós vamos multiplicar muitas outras coisas, amém? Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. Então eu preciso ser um líder maduro. E o alvo do apóstolo Paulo, irmãos, foi sempre levar líderes ao amadurecimento, ou seja, ter maturidade. Aleluia. Eu aprendo muito, irmãos, com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um apóstolo que escreveu 13 cartas. E todas as 13 cartas, irmãos, não foi para as pessoas descrentes. Foi para onde? Para as igrejas. Então ele estava ensinando as igrejas, ele estava ensinando o povo. Então, o líder maduro, irmãos, o maior alvo dele é levar outras pessoas para amadurecimento. Pastor, mas eu ainda não sou um líder. Pois eu quero te encorajar, ou eu quero dizer hoje para você quem você é. Ou eu vou pedir para o seu vizinho dizer quem você é. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim, você é líder. Quem sabia disso, levante a mão. Quem sabia disso, levante a mão, por favor. Muito obrigado. Se você não sabia disso, você está sabendo hoje. Deus nos chamou para o quê? Diga comigo, para governar. Todo governo
é um líder, sim ou não, irmãos? Deus nos chamou para governar, para liderar. Todos nós somos chamados para liderar. Amém, irmãos? Nenhum de nós fomos chamados para ser alguma coisa. Não, Deus nos chamou e colocou o governo dele sobre as nossas vidas. E o alvo do apóstolo Paulo, ele escrevendo a carta para as igrejas, ele não estava, irmãos, querendo multiplicar a igreja, mas ele estava querendo multiplicar, diga comigo, líderes. A primeira vez que o apóstolo Paulo, irmãos, andou por as cidades que ele andou, ele não levantou nenhum líder. Você sabia disso? Você sabia disso, sim ou não? Você vai estudar a história da igreja, você vai estudar as cartas de Paulo, você vai ver que por onde Paulo passou, primeiro ele não deixa nenhum líder, mas ele espera que a igreja levante-se um líder para poder liderar. Ele passa levando a palavra, ensinando, mas ele não deixa nenhum líder. Depois ele volta, aí sim ele levanta um líder. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. Nós precisamos compreender, irmãos, na época que estamos, que o líder maduro, ele não precisa ser mandado liderar, mas ele precisa ser maduro para ele liderar. Ele não precisa de um tempo, ele precisa dizer: eis-me aqui, aleluia. Diga assim: eu preciso dizer: eis-me aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 28 diz assim: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem, o que está aí? Perfeito em Cristo. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Diga glória a Deus. Queridos, no grego eu achei uma palavra chamada teilos. Acho que é teilos, que o nome é meio esquisito aqui. Teleiros. No grego a palavra teleiros. A palavra teleiros, irmãos, quer dizer completo, perfeito, plenamente crescido. E eu achei essa palavra maduro. Teleios. Teleios é uma palavra grega, que é uma pessoa completa, é uma pessoa perfeita, é uma pessoa plenamente crescido e uma pessoa maduro. Diga comigo, maduro. Então, toda pessoa madura, ela precisa chegar a uma perfeição, aleluia. O que o apóstolo Paulo está dizendo é teleios. Você vai pesquisar, você vai ver, teleios. O que o apóstolo Paulo está falando para essa igreja dos Colossenses 1:28, que eles precisavam chegar à perfeição de quem? De Cristo. A pessoa, o líder maduro, ele não se conforma como ele está andando. O líder maduro, ele procura ser aperfeiçoado em quem? Diga, em Cristo. Sabe qual tem sido, irmãos, o nosso maior desafio nesse tempo? É sermos aperfeiçoados em Cristo. É querermos sermos aperfeiçoados. Nós colocamos na nossa mente que nós não conseguimos chegarmos à perfeição, que nós não podemos ser perfeitos. A religiosidade, a Babilônia, a filosofia, o mito que vem de gerações, ela entrou dentro da igreja e ela começou a desconstruir muitas coisas dentro de nós. Começou a dizer que a igreja não pode ser santa, começou a dizer que a igreja não pode ser perfeita, que não existe o líder perfeito. O líder perfeito, irmão, não é aquele que não erra. Amém? Todos nós erramos, sim ou não?
Mas, irmãos, a prática do erro é que já distorce a perfeição. Eu vou errar. O apóstolo Paulo errou. Só teve um homem que não errou, que foi Jesus. Mas todos os homens que pisaram nessa terra, eles erraram, amém? Mas eles não continuavam no erro. Alguém está entendendo, sim ou não? Então, nós vamos caminhando, irmãos, e sermos aperfeiçoados em Cristo. Nós vamos caminhar no teleios. Teleios, irmãos, é nós sermos maduros, é nós sermos completos. E esse termos completo, nós vamos ser completos em Cristo para as nossas vidas, amém? Então, eu preciso ser um líder, diga comigo, maduro. Irmãos, eu só vou multiplicar líder quando eu começar a ser perfeito. Pastor, é impossível ser perfeito. Irmãos, desconstrua isso hoje da sua vida. Aleluia. E isso é um engano do diabo que ele plantou na igreja para você não buscar uma vida de santidade. Porque a palavra santidade, irmãos, é ser separado, não é ter asas não, viu? É ser separado. E a palavra perfeito, irmãos, aqui não é eu não errar, mas é eu não continuar no erro. Alguém está entendendo, sim ou não? Então, queridos, desconstrua, porque isso é papo de crianças, isso é papo de meninos. Meninos é que não assumem a responsabilidade, é meninos que não assumem compromissos, é meninos que não tomam vergonha na cara, que diz assim, eu não consigo, eu não posso, a minha vida é assim, eu nasci assim, eu sou assim, e ninguém vai me mudar. Não, irmãos, isso é mau caráter, isso é história de, diga comigo, de menino, irmãos. O evangelho de Cristo, irmãos, não é para menino, o evangelho de Cristo é para homens. Alguém está entendendo, sim ou não? Então pare de dar desculpa e seja homem. Quando Davi vai morrer, ele chama Davi chama o seu filho Salomão, e ele diz assim: Salomão, seja homem. Por que ele não era homem não, irmãos? Ele era homem não? Não, irmãos, o comportamento dele ainda era de menino. Ele precisava ser homem porque ele agora ia ser rei. Amém? Deus quer chamar uma geração de não meninos, mas de homens, de líderes maduros. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. E esse amadurecimento, irmãos, ela não vai chegar e cair do céu como você ora. Ô Senhor, me ajude a ser um líder perfeito. Ô Senhor, me ajude a ser um homem perfeito. Nós vamos passar, preste atenção, nós vamos passar por situações para Deus nos aperfeiçoarmos. Alguém está entendendo, sim ou não? Irmãos, se você pede paciência ao Senhor e tem um vizinho que está do teu lado, que ele te perturba, Deus está te treinando para tu ser paciente. E talvez tu está dizendo assim: ô Senhor, mata esse vizinho, queima o som dele. Não, irmão, Deus está te ensinando você ter paciência com teu vizinho. Diga glória a Deus aí. Então não cai do céu, amém, irmãos? Então eu quero ser mais profundo, amém? Então nós vamos crescendo aqui, glória a Deus. Vai vir mais palavras aí, aguenta aí que nós somos homens, amém? Essa palavra homem na Bíblia, irmãos, ele é homem e mulher, viu mulher? Não é só para homem não, está dizendo assim, tamo aí Fernando, tamo aí Geils, não, é você também. Hebreus capítulo 5, versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Irmãos, essa palavra, ela me arrupia, ela me deixa arrupilado.
Mas o alimento sólido é para quem? Os adultos, os quais pelo exercício constante. Irmãos, o que é um exercício constante? É aquela pessoa que vai todos os dias para a academia. É aquelas pessoas que vai todos os dias para fazer caminhada. Não é como a Silvia que vai um dia e 10 não. Viu? E vive no engano aí. É o exercício constante, irmãos. É o exercício constante. Tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O exercício constante. O alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante. Quer dizer, se você quer ser um líder maduro, você precisa, irmãos, de alimento sólido. E esse alimento sólido só vai chegar com o exercício constante. Você sabe o que é o exercício constante? Você sabe o que é isso? É todos os dias ser aprovados. É todos os dias passar pela prova. É todos os dias algo treinar na sua mente. É todos os dias você ser provado em alguma área da sua vida. Todos os dias. Se você está sendo provado todos os dias, não é que Deus é mal com você. É que Deus quer te formar e quer te levar para um amadurecimento forte e sólido para a sua caminhada. Alguém está entendendo, sim ou não? Queridos, alguém que um dia vai malhar, e ele malha, tem um exercício, o pior da academia, para as mulheres é as pernas, para o homem é aquele que você pega ele, bota os braços aqui, e você faz assim, ó, tem que levar, ó. Irmãos, no outro dia você está andando assim, ó, você não aguenta, sabe por quê? Porque o seu físico, o seu corpo, ele não era acostumado com isso. É por isso que toda pessoa, aquele homem que está ali ensinando na academia, ele fala assim: não tome nenhum remédio. Não tome nenhum remédio, porque seu músculo precisa, até chegar o exercício constante, ele precisa se acostumar. Se você tomar remédio, seu músculo não vai acostumar, vai passar a dor. Quem já malhou sabe. Se você precisa malhar, caminhe para malhar, caminhar, e você vai ver. Aleluia. Então, queridos, o líder maduro, ele precisa de um alimento sólido, e ele precisa compreender que o exercício, ele não é de um dia para o outro, de um dia a 15 dias, mas ele é, diga comigo, constante. O líder maduro, constantemente, ele vai passar por alguma dificuldade, por alguma luta, mas ele precisa sair daquele lugar aprovados. Aleluia. Nós precisamos ser essa igreja. Irmãos, nós precisamos de uma geração de líderes maduros. Nós precisamos de teleios nesse tempo. Homens aperfeiçoados no Senhor, aperfeiçoados em Cristo. Por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo uma geração de homens, mulheres, igrejas que não, abre parênteses, irmãos, que não tem testemunho para a próxima geração. Diga misericórdia. Uma geração, irmãos, de pessoas que não conhecem as Escrituras Sagradas. Uma geração de pessoas não submissas ao propósito de Deus. Não submissa, irmãos, à liderança. Não submissa aos níveis de autoridades que tem. Lideranças ao qual não se submete ao tratamento. Que não se submete ao constante exercício da prática da oração, da leitura da palavra, de conhecer a Deus, de ter experiência com Deus, mas querem viver de experiência dos outros. E essas pessoas, irmãos, essa pessoa é como alguém que usa só
um blush, uma maquiagem. Pouco tempo. Você precisa ser um líder maduro para ter suas próprias experiências com Deus e levar outras pessoas a ter experiência para chegar à maturidade. Aleluia. Vamos lá, irmãos, caminhar. Eu tenho pouco tempo. O líder maduro, irmãos, o líder maduro vai ajudar os crescidos a crescerem. Irmãos, essa frase eu peguei do Cote. Essa frase é extraordinária. Estava até conversando com o Carmelo ontem, compartilhando sobre isso. Não líder maduro, mas, irmãos, chegou um tempo que nós precisamos ajudar os crescidos a crescerem. Como assim, pastor? Irmãos, existem pessoas que só cresceram o tamanho, mas são pessoas imaturas. Diga misericórdia. Irmãos, nunca vi uma geração de tantas pessoas imaturas. Tantas pessoas, irmãos, que não cresceram. Cresceram só o tamanho, cresceram só... Mas, irmãos, são imaturos. E o líder maduro precisa ajudar os crescidos a crescerem. Você quer um exemplo disso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, lá em 1 Coríntios capítulo 3, você vai ver o apóstolo Paulo olhando para aquela igreja, uma igreja que tinha todos os dons, uma igreja rica em conhecimento. Coloque aí, meu filho, 1 Coríntios capítulo 1, por favor. 1 Coríntios capítulo 1. Vamos conhecer essa igreja, irmãos? Vamos conhecer essa igreja? Eu falo muito dessa igreja. Passa mais, meu filho, passa mais, por favor. Vamos lá, tá bom, versículo 3, pode deixar. A igreja de Deus, olhe para cá, por favor, preste atenção, irmãos. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Versículo 3. E vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Pois neles vocês foram enriquecidos em tudo. Enriquecido em quem? Irmãos, enriquecido em tudo. Não é a metade, não é o meio. Enriquecido em tudo. Tem uma vírgula. Isto é, em toda a palavra. Agora ele começa agora, irmãos. Olhe, observe o aspecto dessa igreja, irmãos. Enriquecido em tudo. Isto é, agora ele vai citar em que essa igreja era enriquecida. Em toda a palavra, em todo conhecimento. Vai lá, minha filha. Volte lá. Em todo conhecimento, versículo 6. Acho que eu li em outra versão. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Versículo 7. De modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperaram que o nosso Senhor Jesus Cristo venha ser revelado. Diga glória a Deus. Tá bom até aí? Tá bom até aí? Irmãos, pensa numa igreja madura, sim ou não? Sim ou não? O que faltava para essa igreja, irmãos? O que faltava para essa igreja, irmãos? Alguém está aqui? O que faltava para essa igreja? Diga comigo, nada. Nada, irmãos. A Bíblia diz que em tudo eles eram enriquecidos, em toda palavra, em todo conhecimento, em todos os dons. Só estava esperando Jesus voltar. Essa igreja era a igreja que só estava esperando Jesus voltar. Mas quando Paulo, irmãos, é como alguém
que chega na Nova Aliança. Essa igreja é perfeita. Pensa numa igreja perfeita. Pensa num pastor bom. Pensa no ministério de louvor maravilhoso. Pensa numa mídia boa. Chegue mais perto para você ver. O apóstolo Paulo, irmãos, vai mais profundo ainda. E de repente, um irmão chega e começa a falar quem verdadeiramente essa igreja era. Essa igreja faltava, irmãos. Eu posso citar muitas coisas, mas uma das coisas que ela faltava: comunhão. Ser um coração ensinável. Ser uma igreja madura. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13, ele destaca muitas coisas, mas sem o amor, você pode falar em qualquer língua, em qualquer dons, tem a palavra de conhecimento, se você não tiver amor, nada não serve. Nós vamos lá para o capítulo 3, você vai ver essa mesma igreja agora, brigando. Pensa numa igreja imatura, irmãos. Pastor, mas o que é isso? O senhor está contradizendo a palavra de Deus. O senhor está contradizendo o que o apóstolo Paulo disse. Irmãos, o apóstolo Paulo ficou espantado quando conheceu verdadeiramente, quando chegou verdadeiramente perto dessa igreja. Querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando as pessoas chegarem perto de você, você é tudo aquilo que mostra quem você é em Deus? Quando as pessoas chegarem próximo de você, conviver com você, você é realmente um líder maduro? Quando o apóstolo Paulo chega e ele conhece a igreja de Corinto, irmãos, ele chama aqueles meninos, ele chama aquela igreja de bebê, de meninos, de pessoas imaturas. Sabe com o que ele estava brigando? Eu sou de Paulo, o outro diz, não, eu sou de Apolo. O outro diz, não, eu sou de Cristo. Não, eu sou de quem? Eu sou daquilo. Como que uma igreja, irmãos, conhecedora das Escrituras, estava brigando por alguém, irmãos? Como? Leia 1 Coríntios capítulo 3, que você vai ver como é que essa igreja estava se comportando. E o apóstolo Paulo começa a dizer, eu preciso dar não um alimento sólido para vocês. Eu pensei que agora eu ia chegar e eu ia aprender com vocês, mas agora eu preciso trazer um leite de novo. Eu preciso agora ensinar vocês de novo, e eu vou começar pelo leite. Eu vou começar primeiro pela comunhão. Existem muitas pessoas, irmãos, dando uma de santo, dando uma disso, uma daquilo, mas, irmãos, o caráter, a imaturidade é pequena, não tem exemplo, não tem comunhão, não tem nada, irmãos, para mostrar de Cristo para as outras pessoas. Nós precisamos ser líderes maduros, irmãos. Nós precisamos ser líderes que não precisamos mais de alimento, de leite, mas de um alimento sólido, que quando a pancada vier, irmãos, nós vamos estar seguros, porque foi o exercício da nossa fé, e eu estou crescendo. Meu irmão, um dia eu ouvi o Abílio Santana dizendo algo interessante: o ovo, irmão, quanto mais bate, mais ele cresce. A igreja, ela se tornou mimada, ela não aceita uma palavra de confronto, ela não aceita uma palavra de verdade, ela não quer ser confrontada, ela quer viver no pecado, ela quer viver na mentira, ela quer viver no engano, ela quer viver de qualquer jeito dentro da igreja. Irmãos, não tem como viver esse evangelho. Nós precisamos ser líderes maduros, prontos para aprender em Deus aquilo que Deus nos chamou para fazer nessa terra, amém? Chega de sermos meninos, irmãos. Nós temos que pegar porrada. Se nós queremos crescer, se nós queremos que essa igreja cresça, se nós queremos crescer no nosso trabalho, esteja pronto, irmãos, para ser confrontado pelo seu patrão, esteja pronto para ser confrontado pelo seu pai, esteja pronto para ser confrontado pelo seu líder, pelo seu pastor. Você precisa estar pronto, porque
porque esse exercício, irmãos, ele é diário na nossa vida. Quem não está pronto, irmãos, para aprender, já apodreceu, ficou podre. Todos nós, irmãos, a igreja, o corpo, o apóstolo Paulo começa, irmãos, eu podia parar só nessa carta de Corinto, só nessa carta, irmãos. Essa carta é muito rica, irmãos. O apóstolo Paulo precisa dizer para aqueles teólogos, para aqueles cientistas, para aqueles homens, para aquele cheio de Deus, para aquele cheio da revelação, cheio do fogo, dizer: ei, para, neném, tu está sendo menino. Ei, para. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Cristo. Ei, para de brigar, meninos. Vocês estão brigando por besteira. O ministério não é de vocês, não. O ministério é de Jesus. Quem dá o crescimento é Ele. Vocês estão brigando por quê? Aí ele vai muito mais além. Ele diz assim: ei, você sabia que o dedo mindinho, o que tu prega, o que tu canta, o que tu pula, o que tu sapateia, o que tu faz dentro da igreja, o dedo mindinho faz parte do mesmo corpo? Cara, isso aí me deixou danado, irmãos. Sabe, porque às vezes nós pensamos que somos alguma coisa aqui nesse altar. Irmãos, quem é alguma coisa, irmãos, é nós todos. É a unidade, é o corpo, aleluia. É um ligado ao outro, é um sintonizado ao outro, irmãos. Não tem como você chegar em lugar nenhum sozinho. Nós precisamos ser líder maduro, nós precisamos crescer juntos, irmãos. Quando um está crescendo, o outro está crescendo, está se alegrando com o crescimento. Sabe por quê? Porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Se essa pessoa, se a Silvia está crescendo, o irmão José precisa se alegrar, porque se ela está crescendo nessa igreja, daqui a pouco o irmão José vai crescer. O irmão José cresceu, o Carmelo precisa, sabe, irmãos, se alegrar, porque daqui a pouco vai chegar ele para crescer. O irmão Carmelo vai se alegrar, o Geilson vai se alegrar com o crescimento do Carmelo, e logo vai chegar também o crescimento dele. Mas quando chega um crescimento de alguém, nós ficamos como menino. Mas esse fulano, mas essa ciclana, mas não é fulano. Brigando. Líderes maduros, irmãos, teleios, sermos aperfeiçoados, sermos maduros, parar da imaturidade. Nós precisamos arrancar a imaturidade de dentro de nós. Nós precisamos crescer, pararmos de sermos crianças, levados de um lado para o outro. A igreja já era para estar mais longe, mas, irmãos, tem uma briga aqui dentro. Um quer ser melhor do que o outro, outro quer ser melhor do que o outro, outro quer ser melhor do que o outro, outro quer ser meu irmão. Maior nessa igreja é Deus, queridos. Aleluia. Deus me colocou aqui nesse lugar, eu não sei quanto tempo, mas eu sou submisso, meu coração é submisso, irmãos. Eu estou pronto para me aprender, irmãos. Agora muitos de nós não queremos aprender. Sim, está aí, ó. De modo nenhum, que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Aleluia. Queridos, é a palavra. Sabe por que nós somos imaturos? É porque tem faltado a palavra de Deus nas nossas vidas. Nós não temos deixado a palavra de Deus penetrar em nós, irmãos. Nós não temos deixado a palavra de Deus dominar as nossas vidas. Nós não deixamos, sabe, irmãos, o orgulho. Quando a palavra vem, nós queremos resistir a ela, e nós resistimos a ela. Nós não estamos prontos para pedir perdão, nós não estamos prontos para reconhecer, nós não estamos... Irmãos, o líder maduro é aquele que reconhece, é aquele que vai, é aquele que pede perdão. Irmãos, é aquele, irmãos, que está disposto todos os dias a crescer, a chegar à plenitude de um varão perfeito. Amém. Queridos, nós precisamos ser essa igreja. Vou te dar outro exemplo de uma igreja
imatura. Irmãos, como vamos chegar à perfeição, ao amadurecimento, se paramos no tempo olhando para as falhas dos outros, erros dos outros? Isso se chama menino. Você sabia? Você sabia, irmãos, que quando o menino ele compra um brinquedo, e aquele outro menino vê, o que aquele menino faz? Aquele outro menino, eu quero um igualzinho. Ah, mãe, me dá um igualzinho, mãe. Aí a mãe diz assim, eu dou. Aí nós somos mais imaturos ainda, né? Aí nós dizemos assim, não, pode deixar, meu filho, eu vou comprar um para todos, não se preocupa não. Queridos, nós vamos chegar à perfeição, ao amadurecimento, quando nós pararmos de olharmos para os erros das outras pessoas. Nós vamos chegar à perfeição, irmãos, quando nós olharmos para Cristo. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. Se você está nesse lugar, olhando ainda para os erros das pessoas, olhando para as falhas das pessoas, meu amigo, pois você vai morrer doido, você vai ficar pirado. Porque aqui, irmãos, a Bíblia diz que Deus veio foi para os doentes ou para os sãos? Doentes, irmãos. Mas agora porque eu sou doente eu não vou buscar a perfeição? Não, irmãos, hoje eu vou ser melhor do que ontem, e amanhã eu vou ser melhor do que hoje, e assim sucessivamente. Então vamos deixar essas coisas de menino para o lado, vamos amadurecer, vamos parar de olhar para os erros, para as falhas, vamos parar de ser infantis. Enquanto você, irmão, se estiver parado, olhando ainda, você não vai ser um líder perfeito. O que o líder perfeito faz? Ajuda o crescido a crescerem. Aleluia. Quando alguém chegar próximo de você, tu viu como é que fulano está? Tu viu o que fulano fez? Diz assim, irmão, vamos cuidar da nossa, vamos orar por ele, vamos orar por ela, porque amanhã pode ser tu, amanhã pode ser eu. Vamos vigiar, vamos orar juntos. Diga glória a Deus aí, irmãos. Vamos ajudar os crescidos a crescerem, irmãos. Sabe como é que nós ajudamos os crescidos a crescerem? Cortando o mal pela raiz. Esses dias, irmãos, tem sido dias que eu tenho não sei se você prestou atenção, mas tem uma frase, procura aí, Ana, no meu celular uma frase. Tem uma frase, irmãos, tem uma frase forte, sobre as pessoas que cuidam da vida das outras pessoas. Uma mais forte é Provérbios 6, que diz assim, que a desgraça nunca sai da casa dessa pessoa. Irmãos, quando o Provérbios diz que quando você está falando das outras pessoas, falando mal das outras pessoas, a desgraça nunca sai da tua casa. Diga misericórdia, irmãos. Diga, líderes maduros ajuda outros líderes a crescerem, amém? Nós precisamos, irmãos, ajudar os crescidos a crescerem, porque tem muitas pessoas paradas no tempo. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Quanto a isto, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar. Por que vocês se tornaram lentos para aprender? De fato, embora a esta altura já devessem ser mestre, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de um alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os quê? Diga assim, é para mim.
os quais pelo exercício, de novo, constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Queridos, essa carta de Hebreus, capítulo 5, ela é chave para a minha vida. Ela me ensina muito sobre isso. Sabe, porque se você for olhar para quem que essa carta está descrevendo, era para a igreja, era para líderes. E ele diz assim: vocês pararam no tempo, vocês se tornaram lentos, vocês se tornaram tartarugas. Já era para vocês estar onde? Muito mais longe, muito mais longe. Já era para você estar correndo, não era mais para você mais, sabe, irmãos, estar caminhando, era para você estar mais longe. Longe com a célula, longe no louvor, longe na mídia, longe, sabe, irmãos, no voluntariado, longe servindo, longe adorando, longe olhando para Jesus, longe conhecendo as Escrituras. Mas sabe o que nós fizemos? Paramos no tempo, nos tornamos lentos. Sabe o que nos faz tornar lento? Olhar para as outras pessoas, olhar para os erros das outras pessoas, olharem para as falhas das outras pessoas. O líder maduro, irmãos, o líder maduro ajuda o crescido a crescerem. O líder maduro, irmãos, não fica paralisado olhando para as falhas, não fica querendo beber leite. Tem pessoas que ainda estão no leite, irmãos, já era para estar muito mais longe, ó. Nós precisamos nos levantar, irmãos, nesse tempo como líderes maduros. Líderes maduros, irmãos, não caminham só. Líderes maduros precisa sempre um dos outros, precisa do seu pastor, precisa do seu líder, precisa dos amigos de Deus para caminharmos juntos. Diga glória a Deus. Você que parou em algum lugar da sua vida, você que estava sendo menino, você que estava sendo criança, você que estava sendo infantil, hoje é uma noite, irmãos, que nós precisamos fazer uma retrospectiva, porque Deus tem pressa conosco. Deus tem pressa. Eu falei esses dias para uma pessoa, irmãos, tenha um coração ensinável, tenha um coração disposto, tenha um coração, errou, peça perdão, errou, vá lá, meu irmão, mas não continue nos mesmos erros, não continue nas mesmas práticas. Na próxima semana eu quero terminar essa palavra, porque agora eu vou falar das receitas que Paulo traz para sermos líderes maduros, líderes perfeitos, líderes que vão atingir o alvo, líderes que vão atingir o propósito. Teilos, essa palavra teilos, nós podemos ser perfeitos. Eu vou errar, pastor, vai. Você vai errar comigo? Vai, meu irmão. Eu vou errar com você? Com certeza. Mas todas as vezes que nós errarmos uns com os outros, nós não somos meninos, nós somos homens. E homens assumem responsabilidade, não dá desculpas. Nós corremos atrás, nós vamos, nós conversamos, nós se acertamos e vamos ser líderes maduros, porque chega de sermos meninos. Eu não vou mais ali não, porque isso não sabe, não fala, não sabe. É
porque só está com fulano, é porque só está com ciclano. Ei, menino, cresce. Nós vamos te ajudar, é tempo de te ajudar. Curar essa pereba que está dentro de tu, crente. Essa ferida. Falei para uma pessoa essa semana, irmãos. Ei, tu tem uma ferida, e essa ferida eu vou cutucar ela, até tu poder jogar ela para fora. Porque, irmãos, ninguém, preste atenção, ninguém pega um corte. Ninguém pega um corte que vai pegar 6 pontos, 3 pontos, 4 pontos, e um doutor não vai triscar nela. Vai, sim ou não? Vai triscar ou não vai? Por que ele vai triscar? Para costurar, para aplicar. Pega aquela injeção que é desse tamanho, tá ali uma... Eita, meu Deus do céu. Tá ali uma enfermeira, pega uma injeção que diminui mais um pouquinho, né? Tá muito grande. Pega uma injeção zona com a cor desse tamanho e enfia dentro. Aí, tá doendo? Tá doendo? Não, tá não. Até ficar anestesiado. E quando não pega anestesia, irmãos, aí vai assim mesmo. Tem pessoas que não precisam de anestesia mais não, irmãos. É no bruto mesmo. É na paulada. Até cicatrizar, irmãos. Ou presta, irmãos, ou então cai fora do reino de Deus. É 2-1, irmãos. Pastor, o senhor é doido? Não, irmãos. Eu sou desesperado por Jesus. Porque Jesus disse assim, Jesus ele não teve meio termo, irmãos. Jesus ele disse assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cruz. Jesus, eu posso sepultar os meus parentes? Jesus, não. Deixe os mortos sepultar os seus mortos e me acompanhe. E eles acompanharam. Para outros ele disse: pode ir lá sepultar e vem. Mas para outros não, irmãos. Jesus foi logo na tora. Jesus disse assim: não volte, não vá lá mais não, porque se você for, você não vai voltar. Caminhe logo comigo, venha logo. É na tora mesmo, deixa o trem ficar para lá. Irmãos, o evangelho de Jesus é palavra de vida eterna, amém? Aleluia. Fique despreocupado que eu falei para filmar, para gravar hoje, mas não para tá no YouTube não, viu? Não tá no YouTube não. Mas, irmãos, a palavra de vida eterna é palavra que vai nos tirar do conformismo, das mesmices, do engano, da mentira, das trevas. Pararmos aonde nós paramos e sair desse lugar de mentira, de engano que o mundo nos colocou, a mentira nos colocou, alguém nos colocou. E só quem pode sair desse lugar é você. É só você que pode sair desse lugar. Decida sair hoje, porque Deus tem pressa conosco. Aleluia. Se coloque de pé para nós orarmos. Diga: Deus é bom em todo tempo. Ei, pastor, essa palavra era para aquele irmão que não veio. Não, crente, essa palavra era para tu mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra é para nós. Essa palavra é para mim e para você. Irmãos, eu aprendi com o meu pastor algo. Podia ter 1000 pessoas aqui, era a mesma palavra. Podia ter 2, podia ter 3, é a mesma palavra. Porque quando Deus quer falar, irmãos, Deus fala com aqueles que querem, com aqueles que decidem, com aqueles que trabalharam hoje o dia todo, estão cansados, afadigados, mas estão aqui hoje para querer crescer, para ser maduro. Aleluia. Fecha seus olhos e vamos orar ao Senhor. Deixa Deus tocar nessa ferida, nessa pereba. Toda vez que trisca, sai sangue. Por quê? Porque você nunca deixou ser curado. Se ainda dói, é porque ainda não foi cura. Eu quero ser um líder que vai te ajudar a crescer, irmão, nesse lugar. E eu quero que você me ajude a crescer também. Papai de amor, no nome de Jesus, eu quero orar nessa noite, Senhor, por essa palavra.
líderes maduros. Senhor, nós estamos no exercício, e o exercício, Senhor, não é fácil, é dolorido. O exercício, Senhor, ele requer de nós esforços, requer de nós força, ânimo, alegria sem termos. Mas nós estamos aqui, Senhor. Entra, se você tiver coragem nessa noite, diga: Senhor, entra. E tudo aquilo que foi paralisado, todo comportamento de menino, diga: Senhor, saia da minha vida hoje. Ore, queridos, eu não posso orar, mas você tem que orar por você. Eu oro por mim. Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, a tua palavra, ela é um machado, Senhor, que esmiuça a penha. Oh, recalabachanda, arabassorianda, alabás. Oh, papai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. É com muito temor e muito tremor, Senhor, que eu estou aqui nessa noite. Como precisamos, Senhor, amadurecermos, crescermos como igreja nesse lugar. O Senhor não nos chamou para sermos mais um nesse lugar, Senhor. O Senhor não nos chamou, Pai, para sermos mais menino, para tomarmos mais leite, Senhor, mas termos alimentos sólidos. Obrigado, Senhor, por tudo que temos passado, por tudo que temos, Senhor, sido confrontados, perseguidos, angustiados, Senhor, mas nós não desistimos e nem desistiremos. Oh, Jesus, nos ajude, Senhor, a caminharmos em fé, em perseverança ao alvo. Nos ajude, Senhor, a sermos líderes maduros, perfeitos, caminharmos para a perfeição que o Senhor tem nos chamados, papai. Mas temos nos paralisado, nos tira hoje do lugar que paramos, do lugar que paramos, Senhor. Nos arranca, Senhor, nos arranca desse lugar, arranca as feridas, arranca as palavras negativas. Oh, Deus, traga comportamentos de pessoas maduras, que a maturidade do Senhor chegue nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga obrigado, Senhor, pela tua palavra. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: estamos juntos. Diga assim: tu recebe essa palavra? Você só vai receber essa palavra quando você colocar ela em prática na sua vida, amém?
Eu sei que o tempo é hoje, o tempo é agora. Eu quero orar pelos dízimos, pelas ofertas, em nome de